Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre 5 erros que você não pode cometer na sua preparação para concurso público. Eu sou Guilherme Rezende, eu sou promotor de justiça no estado do Paraná e também professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Galera, eu me formei lá no ano de 2005, bem o ano em que foi aprovada a Emenda Constitucional número 45, que trouxe a exigência da atividade jurídica para você ingressar na carreira do Ministério Público. Eu tinha o sonho de me tornar promotor de justiça, mas em decorrência dessa emenda, eu acabei mudando um pouco os rumos dos meus estudos e prestando concurso para outras carreiras. Inclusive fui aprovado e exerci o cargo de defensor público da União e de procurador da Fazenda Nacional, pois eu acabei sendo aprovado aqui no estado do Paraná para o cargo de promotor de justiça. Bom, eu tenho aqui algumas experiências minhas que eu não recomendo para ninguém, alguns erros que eu cometi e que eu percebi que, sinceramente, eles atrasaram um pouco a minha aprovação num concurso público e que eu gostaria de passar para que vocês não cometam esses mesmos equívocos e atrasem a vida de vocês. Quais seriam estes erros que eu listaria para vocês? O primeiro deles, não estudar por livros extensos. A gente tem mania de achar que para prestar e para ser aprovado em concurso público, em especial para cargos que demandam um pouco mais de estudo, tem um nível de dificuldade um pouco maior, que nós temos que estudar livros grossos, extensos, com muita doutrina, muita informação, e a ideia me parece que não é bem por aí. Eu posso contar para vocês uma passagem que eu tive na minha preparação para concurso, quando eu fui aprovado pela primeira vez para ir para uma segunda etapa de concurso do Ministério Público. Eu saí correndo, comprei um manual de processo penal gigantesco e eu comecei a estudar processo penal com uma profundidade que não era necessária para ser aprovado em concurso público. E qual foi a minha surpresa? Que ao terminar ali a minha temporada de preparação, eu não consegui me dedicar a outras matérias e eu tinha tido um desempenho razoável em processo penal, porque eu vi alguns temas com alguma profundidade, mas deixei de ver outros temas importantíssimos. Por isso, qual que é a ideia? Busque aqui escolher um material que tenha um perfil mais compilado, que traga uma série de informações que você possa, ao ver o material, ao estudar esse material, conhecer o posicionamento da doutrina tal, do tribunal X, do tribunal Y. Isso vai otimizar bastante o seu tempo de estudo. E não subestime esse material, porque ele é extremamente útil para a sua preparação. Você racionaliza o seu tempo de leitura e depois você consegue voltar fazendo revisões periódicas que são extremamente importantes na preparação para concurso público. O segundo erro, galera, foi me dedicar demais às matérias que eu gostava e esquecer as outras matérias. Eu volto para esse mesmo exemplo que eu dei para vocês. Quando eu fui aprovado, eu já gostava de processo penal, eu comprei esse livro e falei, eu amo processo penal, eu vou estudar processo penal com uma profundidade que eu vou encarar qualquer prova. E assim eu fiz. Com isso, o que eu fiz? Eu acabei negligenciando o estudo de outras disciplinas que também eram muito importantes para a minha preparação. Então, eu não avancei homogeneamente na minha preparação, no meu estudo, de modo que no final eu tinha um conhecimento razoável de processo penal, de alguns temas dentro do processo penal, mas eu não tinha conhecimento suficiente para enfrentar temas de direitos difusos e coletivos, meio ambiente, infância e juventude, e eram temas que eu não tinha tido muito contato ao longo da faculdade. Então sempre busque levar os seus estudos de forma equilibrada para que você possa estudar matérias que você tem afinidade, sem perder de vista aquelas outras matérias que você por vezes não gosta de estudar. Aliás, a minha sugestão para vocês quando vocês estiverem montando o seu plano de estudo, busque intercalar no mesmo dia uma matéria que você gosta com uma matéria que você não gosta. Assim, o seu estudo se torna um pouco mais prazeroso e você consegue render mais. Qual que é a terceira dica? Deixar ou negligenciar o estudo da lei seca. Pessoal, estudar a lei seca é fundamental e a gente só percebe isso quando a gente começa a
tropeçar nos concursos públicos. Eu tive a experiência também de tomar algumas bombas em primeiras etapas de concurso público. Eu tive a maturidade de, certa feita, sentar e começar a tentar entender o porquê que eu estava errando aquelas questões. E quando eu fiz essas provas em casa, refiz as provas em casa e busquei ali qual que era a alternativa correta, eu comecei a ver que grande parte dessas questões advinham de texto de lei seca. Então vejam, o seu examinador certamente na primeira etapa vai usar esse texto de lei seca para elaborar a questão, para evitar questionamentos, para evitar judicialização, para evitar recursos, para evitar com que o CNMP ou qualquer órgão de controle externo suspenda o concurso por conta de uma questão dúbia. Ele sempre vai buscar o texto de lei ou mesmo temas que sejam pacíficos na doutrina, na jurisprudência. Invista no estudo desses temas. E aí você vai me perguntar, professor, mas é chato estudar o Código Civil, é chato estudar o Código Penal? Sim. É chato, mas é necessário. E é necessário que você faça um estudo sistematizado. E como é um estudo sistematizado? Se você pegar o Código Civil e ler do primeiro artigo até o último artigo, você não vai entender a relação que um tema da parte geral tem, por exemplo, com o direito das coisas, com o direito das famílias e das sucessões. E não vai ter noção de que o nosso código, a nossa legislação é um sistema que dialoga, que a Constituição fala com o processo penal, que o processo penal fala com o processo civil e assim sucessivamente. Então o estudo da legislação seca tem que ser feito de forma sistemática, fazendo provas para você ver mais ou menos o que cai, direcionar então a leitura para os artigos mais importantes e, se possível, com um material de apoio, que é aquele material que você vai usar como base do seu estudo e que vai fazer remissão a esses artigos. Olha, do artigo 1º da Constituição Federal, você vai lá no artigo 4º, que vai falar sobre os princípios da República Federativa do Brasil, os objetivos da República Federativa do Brasil e assim sucessivamente. Quarta coisa que eu errei bastante lá no começo também, que foi não praticar questões. É algo fundamental. Você conhecer o seu player, você fazer questões de concursos, para você entender como que os temas que você estuda são cobrados em prova. Às vezes você pode ser o cara no processo penal, mas não entender que aquele tema que você acabou de estudar, ele não vai ser cobrado da forma como você estudou na prova. Às vezes a cobrança vai ser de algo muito simples, é um não que ele tira lá do artigo 3º do Código de Processo Penal, ou de uma exceção que ele coloca como verdadeiro lá no dispositivo, na questão que ele vai cobrar, e isso é fundamental. Então pratique, faça disso uma rotina na sua preparação para concurso público. Por que eu digo isso? Porque aí você conhece a banca. Vamos lá, você está fazendo prova Sebrasp, prova FCC, prova AOCP, provas de banca própria, você vai entender como que os examinadores pensam na hora de elaborar uma prova e você vai se antecipar a ele. Quando você passar de novo pelo dispositivo, pelo texto da lei seca, você vai se lembrar, olha, aqui tem esse não e esse não é importante, porque o meu examinador pode amanhã colocar isso na questão e ou tirar esse não e aí eu vou escorregar. Por isso a importância de que você tenha uma especial atenção para essas questões, que você faça questões de prova para você poder ir mapeando essas possíveis surpresas na hora da sua prova. Bom, e qual que seria o último erro? Negligenciar o estudo da jurisprudência. Quando eu falo em estudar a jurisprudência, eu estou falando aqui de estudar súmulas do STJ e do STF, e estudar informativos do STJ e do STF. Cada vez mais as bancas de concurso, sejam elas bancas próprias, sejam elas bancas especializadas como Sebrasp, FCC, AOC, elas têm usado esses julgados como referência para a elaboração das questões. Eu também tenho um episódio da minha vida para contar para vocês que foi muito marcante. E marcante porque foi uma virada de chave verdadeiramente na minha preparação para concurso. Eu fiz uma prova para procurador federal lá em 2007 e eu reprovei nessa prova por conta de meio ponto. Era uma prova Sebrasp, 2 erradas, anula uma certa, e eu fiquei por meio ponto para avançar para a segunda etapa. E eu
de forma muito madura, voltei da prova, sentei e falei, o que eu errei e como eu posso melhorar para evitar, né, de ser reprovado no próximo concurso. E qual foi a minha surpresa? Muitas questões de previdenciário, tributário, estavam em texto de súmula do STJ e do STF. Naquele dia eu entendi a importância de ler a jurisprudência, ler julgados, ler súmulas, e aí eu comecei a separar elas por matéria e visitá-las cada vez que eu ia fazer uma prova. E não só essas súmulas, mas também informativos do STF e do STJ. Sobre esses informativos, eu também tenho um episódio, uma passagem da minha vida que foi, assim, me mostrou a importância disso e me mostrou de uma forma não muito simpática. Eu fui fazer uma prova também na segunda etapa, né? Então eu já estava preparado, já estava vencendo as primeiras etapas, e quando eu cheguei, eu fiz uma prova de direito administrativo, né? E não sabia a resposta. Quando eu cheguei em casa, eu googlei aquilo lá e descobri que isso tinha sido veiculado em um informativo do STF numa distância não muito longa da data da prova que eu havia feito. E se eu tivesse antenado para esses temas, eu certamente teria acertado essa questão. Porque vejam, se isso é tendência na jurisprudência, se o STJ e o STF enfrentaram aquela matéria, é sinal de que o seu examinador, que é especialista naquele tema, está de olho. E ele quer saber se você também está de olho nesses temas. Então fique de olho, porque essas tendências jurisprudenciais, elas são muito exploradas pelas bancas de concurso, seja banca própria, seja banca especializada. Então, galera, fiquem de olho, não cometam esses erros, otimizem os estudos de vocês, e eu desejo que todos tenham muito sucesso. E aproveitando, quero que vocês cliquem aqui para mais informações sobre a nossa Semana Nacional dos Concursos Jurídicos. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.